Boa noite, então, gente. Vamos começar mais uma aula de estatística, tá? Hoje eu vou fazer uma revisãozinha com vocês, e apresentar um pouquinho do Excel para vocês irem se familiarizando com essa ideia aí do Excel, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês para a gente fazer isso, tá? E a gente vai fazer, então, o primeiro dos exercícios que vocês têm para fazer ali na avaliação de hoje, né, que a gente tem aqui, ó, eu mandei para vocês, isso lá tá no Moodle, então a gente vai ter que preencher duas tabelas, tá? Uma com os dados acumulados aqui sem intervalo com amplitude, né? E uma outra tabelinha que a gente vai ter a amplitude daí para preencher os dados aí, tá? O que que a gente vai fazer então? Basicamente, tudo que nós vimos até agora em estatística, né? A gente vai fazer a frequência acumulada, a frequência absoluta, né? A frequência absoluta acumulada, a frequência relativa acumulada, e nessa tabelinha aqui, depois a gente vai fazer a média, a moda, a mediana, a amplitude total, a variância, o desvio padrão, o coeficiente de variação, a simetria, coeficiente de assimetria e a curtose, né? Assim como classificar a curtose que a gente tem ali. Então, é mais ou menos tudo que a gente já fez, né, em exercícios individuais, e agora a gente vai juntar, então, em duas tabelas, que são os dois tipos de tabelas mais comuns que a gente tem, tá? Para a gente fazer todos eles juntos aí, tá? Então, eu joguei essa tabelinha aqui, tá? Eu já comecei a jogar lá no Excel para vocês, mas eu vou começar de novo aqui, para que a gente entenda mais ou menos, então, como é que faz, tá? Então, vejam, ó, na verdade, o que que eu joguei aqui, tá? Eu até vou acrescentar aqui mais uma linha, só para a gente entender. Quando a gente faz aqui, tá? Eu vou colocar aqui, ó, respostas, né? Ou vamos pôr assim, ó, resolução do exercício. Eu vou pôr aqui letra A, né? Porque nós separamos lá por A e B, tá? Vejam bem, gente, aqui no Excel é bem simples, ó, quando vocês digitarem lá, né, vocês vão entrar lá, vocês vão abrir como se fosse um arquivo novo, tá? Até vou abrir um aqui, ó, para vocês verem, né? Vai aparecer dessa forma aqui, ó, para vocês, tá? Então, toda vez que vocês tiverem essa forma aqui de apresentação do Excel, então vocês vão começar aqui a colocar todos os dados que vocês têm, tá? Eu até vou começar aqui de novo, ó. Então, eu vou copiar isso aqui, tá? Só vou colocar aqui só para vocês verem aqui, ó. Então, se eu colocar aqui, ó, Ctrl V, tá? Então, eu vou supor aqui que, sei lá, eu vou usar até aqui a letra J, ó. Então, eu posso colocar isso daqui, porque eu coloquei isso na primeira célula aqui, ó. Cada uma desses quadradinhos serão as células nossas, tá? Eu vou ter as colunas A, B, C, D, e vou ter as linhas 1, 2, 3, 4. Eu tenho que sempre me basear nisso, tá? Todas as nossas equações no Excel se baseiam nas linhas e nas colunas. Então, por exemplo, aqui, ó, para ficar mais bonitinho, né, eu coloquei aqui, tá, na primeira linha, grifei todas elas, ó, e eu vou aqui em mesclar e centralizar, ó. Eu cliquei em mesclar e centralizar, é como se ele fizesse isso daqui uma linha só, tá? Eu até vou aumentar aqui, opa, deixa eu voltar aqui. Eu vou aumentar tudo isso daqui só para a gente ter uma ideia, né, para deixar um pouquinho maior para vocês verem ali, ó, tá? Vou deixar aqui no 20, tá bom, tá? Só para vocês observarem aqui, então. Aí, o que que acontece aqui, ó? Eu posso aumentar as larguras das minhas linhas ou depois só formatar lá, se eu quiser, né? Aqui em cima, ó, eu tenho formatar, né? Autoajuste da altura, autoajuste da largura da coluna, enfim, tá? Eu posso organizar isso daqui como eu quiser, tá? O que que é bom fazer aqui no Excel? Toda vez que a gente vai mexer nisso daqui, tá? Eu só vou aumentar aqui um pouquinho as colunas para a gente ter. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, a minha primeira coluna que eu tenho aqui, eu vou jogar aquela tabela que eu tinha lá, né? Que era uma pesquisa, ó, né? O primeiro exercício diz assim, ó. Realizou-se uma pesquisa com 40 famílias sobre a quantidade de celulares em suas residências, tá? Dados agrupados, então, sem intervalo de classe, ok?
Aí, o que que ele me deu aqui, ó? Ele me deu o número de celulares, né? Então, eu vou digitar aqui, ó, que é a minha variável, né? De estudo, então, né? Número de celulares, tá? E aí, se eu colocar aqui número de celulares nessa altura aqui, eu posso vir aqui, ó, formatar, né? Deixa eu só grifar essa minha coluninha aqui, né? Eu venho aqui formatar, já não deu mais certo. Formatar autoajuste da largura da coluna. Então, ele já vai me dar aqui, ó, os números de celulares, né, para ficar essa escrita aqui. Então, eu tinha lá 0, 1, 2, 3 e 4, se não me engano, né? Ó, a primeira coluna era isso aqui, ó, né? Números de celulares, 0, 1, 2, 3 e 4, tá? Nessa última tabela aqui, ao invés de eu colocar, deixa eu até fechar isso aqui, tá? Aqui, ao invés de eu colocar o total, eu vou pôr o somatório, porque daí depois a gente vai usar o somatório, né? E aí eu vou colocar aqui já o somatório, tá? E aqui ele me deu o FI, né? Que seria a minha frequência, o FA, que ele tá falando aqui, né? Que seria a frequência absoluta, tá? Mas vamos usar o FI, que nas nossas fórmulas lá, nós usamos geralmente o FI, né? Então, ó, 2, 5, 12, 15 e 6, né? Então, isso não tem jeito, a gente tem que digitar aqui, ó. 2, 5, 12, 15 e 6, tá? Se eu quiser grifar, por exemplo, isso aqui, ó, para que ele apareça as linhas, né, para não ficar nesse cinza aqui, ó, eu posso colocar aqui, ó, todas as bordas, ó, e aí fica tudo com as linhas já definidas, tá? Daí, vejam bem, ó, como eu tinha isso aqui, eu posso centralizar bem bonitinho aqui, né, se eu quiser, ó, vou colocar aqui, vamos centralizar aqui, ó, tá? Então, fica legal aqui bem no meio. O que que acontece aqui, ó, gente? Vejam que aqui no exercício eu dei para vocês a somatória, ó, que é 40, tá? Isso daqui eu já posso jogar aqui, ó. Como é que eu insiro uma fórmula na minha unidade do Excel, tá? Na minha célula, ó. Eu tenho que colocar igual, tá? Eu digito aqui o igual, por quê? Porque ele vai me dizer daí que é uma fórmula, tá? Quando a gente coloca só números, eu não defino, eu defino ele como uma unidade só. Quando a gente coloca igual, a gente está definindo uma forma, tá? Deixa eu ver, alguém entrou aqui, eu acho. Aqui, o Dreikson. Boa noite, Dreikson. Estou ensinando a mexer aí no Excel, tá? Então, ó, igual, né? Igual ao quê? Eu quero a somatória dessa minha coluna, ó, tá? Eu quero saber quanto que dá a soma. Eu posso vir aqui do ladinho, ó, e colocar a soma. E aí ele vai me abrir uma aba. Ele me disse aqui que a soma vai da, ó, a coluna B e a linha 3, ó, coluna B3 até a B7, ó, coluna B, linha 3 até a linha 7, ó. Eu vou concordar porque é exatamente isso que eu quero, ó, tá? Do B3, ó, a coluna B3 até a coluna B7, ó. Vou dar um OK aqui, ó. Ó, ele já me dá a soma automático, tá? Então, por isso que fica fácil. Quando vocês souberem essas unidadezinhas básicas aqui, ó, fica bem tranquilo da gente fazer. Daí, querem ver o que que eu pedi aqui do lado, ó. Quando a gente for fazer a tabela, a tabela aqui, ó, eu quero saber quem, ó, a frequência relativa acumulada, né? Aliás, a frequência absoluta acumulada, né? Que é o meu FI maiúsculo, no caso que a gente usa lá, tá? Então, vamos por aqui, ó. O FI, né? Ó, a frequência relativa, a frequência absoluta acumulada. Quando a gente fazia lá, o que que era a nossa frequência absoluta acumulada? A primeira linha era o próprio 2, né? Mas a segunda linha era quem? Era o que eu tinha aqui, mais o que eu tinha aqui, certo? Ó, é o que eu tinha já na soma de cima, mais o que eu tenho dessa frequência, ó. Então, eu posso fazer, olha como fica fácil, ó. Se eu colocar um igual aqui, porque eu vou fazer uma soma agora, uma formulazinha. Igual a quem, ó? Igual a isso aqui que eu tinha, ó, dele já me apareceu que é a coluna 3, ó, a coluna C, né, da linha 3, ó, porque eu só cliquei em cima. Daí agora eu vou colocar aqui, ó, mais isso aqui, ó, né, porque é isso aqui mais isso aqui, ó, é sempre a de cima mais isso, a de cima mais isso, ó.
Então, quem que eu dei aqui? Igual ao C3, que era a minha primeira, ó, só cliquei, mais o C4, tá? Aí eu vou dar um Enter, ó. Ele já vai me dar a soma, ó. 2 mais 5, que deu 7. Se eu clicar de volta agora aqui, ó, eu cliquei de volta e puxar para baixo aqui, ó, só puxar. Segurar o mouse apertado, no meu caso aqui, e soltar, ó. Ele já vai fazer essa formulazinha em todas elas, ó. Igual ao C3 mais o C4, ó. O B4. Aqui é igual a quem? Olha aqui em cima, ó. O C4 mais o B5, ó. Esse aqui é igual a quem? Ao C5 mais o B6. Ó, porque eu já dei esse primeiro comando. A partir do momento que eu der o comando e que todas as outras forem iguais, ó, eu posso fazer isso aqui. Aqui eu não preciso do somatório, né? Por que que eu não preciso do somatório? Aqui, ó. Eu não preciso porque aqui eu já tenho 40, né? Porque é uma frequência acumulada. Aí o que que ele me pede a outra? Olha, eu já fiz a segunda preenchimento da minha coluna aqui, ó, tá? Então, aqui embaixo não preciso desse somatório. Agora, olhem aqui, ó. Pera aí, acho que mais alguém entrou. Beleza. Fábio, boa noite. Olhem agora aqui. Eu preciso da frequência relativa, né? Ó, o FI relativo, né? Ou FRI, né? A frequência relativa do I. Quem que é a frequência relativa? E ainda eu pedi em porcentagem, né? A nossa frequência relativa em porcentagem, ela é quem? É a frequência da linha dividido pelo total, certo? Ó, se a gente pegar lá nas formulazinhas, a nossa frequência relativa é a frequência que eu tinha, frequência absoluta, né? Dividido pelo total. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Porque aqui, desde a primeira, eu tenho a fórmula. Igual, porque eu vou colocar uma fórmula. Então, vai ser quem? Vai ser essa frequência da linha, dividida, então é a barrinha, tá? A barra, por quem? Pelo total. Só que esse meu total é constante, ó. Ele é sempre, todas as linhas é dividido por 40. Então, eu vou colocar aqui, ó, dividido por 40, tá? Eu vou colocar um parênteses aqui, ó. Por quê? Porque como eu quero isso aqui, tá? Ó, vou pôr aqui, ó. Eu quero isso aqui em porcentagem, ó, quero em porcentagem, eu coloquei aqui, então, ó, quando eu coloquei na fórmula ali, agora eu quero voltar, eu posso vir aqui em cima, ó. Sempre que eu quiser digitalizar na minha célula, eu tenho que vir aqui em cima nessa barra, tá? Como eu quero em porcentagem, quando a gente divide alguma coisa e quer em porcentagem, o que que a gente faz? Vezes 100, né? Então, ó, eu peguei quem? Isso aqui, que era a minha linha do B3, dividi por 40, que era o total, e multipliquei por 100. Ó, vai dar 5%, tá? É porque é em porcentagem, ó, dá 5% do valor total. Se eu voltar aqui agora, ó, volto aqui e puxo até onde eu quero, ó, tá? Ó, então isso já me deu o cálculo. Aí eu posso verificar se tá certo, ó, porque eu sei que tem que ser isso aqui, dividido por 40 vezes 100, ó. Então, essa linha é quem? É o 5 dividido por 40 vezes 100, ó. O 5 tá onde? Na linha 4, na coluna B, ó. Então, ó, B4 dividido por 40 vezes 100. Olha essa aqui, ó, B5 por 40, B6 por 40, B7 por 40, ok? E aqui eu sei que eu vou ter o somatório, ó. Como é que eu faço o somatório? Igual. Daí eu posso vir aqui só selecionar a soma, ó. Daí ele já me disse que é do D3 ao D7. Se eu quiser, eu posso selecionar qualquer linha aqui, ó, para somar, tá? Ó, 100%, certo? Agora, o que que eu preciso fazer? A frequência relativa acumulada, né? Então, é o meu F maiúsculo, R, I, né? Também em porcentagem, ó, tá? Vou colocar aqui em porcentagem. Então, quem que é? A primeira é ela mesma, né? Aqui, ó, tá? A primeira é ela mesma. A segunda eu já sei, aqui ele me deu em porcentagem, ó, tá? Se eu quisesse colocar aqui, eu já podia. O que que eu vou colocar aqui, ó, tá? Aqui eu nem preciso colocar em... Vamos tirar esse porcento só para não ficar feio, porque já coloquei aqui em cima, tá?
E vou colocar ele aqui do lado, para ficar mais bonitinho. Ó, quem que é esse daqui? Então, vamos lá. Igual, né? Porque eu vou inserir uma fórmula. Tem que ser quem? Esse de cima, mais esse aqui do lado, né? Ó, tem que ser esse aqui de cima, mais esse aqui, né? Opa, não é esse aqui, é esse aqui. Aqui, vamos lá. Igual é esse mais esse, ó, tá? E aí ele já, ó, tá vendo que ele seleciona aqui pra gente, ó? Ele seleciona quem que eu tô pegando, ó, tá? Daí, deixa eu voltar aqui, opa, aqui, cliquei aqui, coloco um parênteses, né? Vezes 100, tá? Porque eu tô dando em porcentagem, ó. Ah, deu alguma coisa errada aqui. Vamos lá. É, isso aqui é igual a, é o E3 mais, aqui, ó, mais isso aqui, né? Mais, aqui que tá errado, ó. Vamos voltar aqui. E3 mais isso aqui, D4, fecha parênteses, vezes 100. 1.750. Ah, é que aqui eu já multipliquei por 100, né? Então, não precisa. Então, vamos tirar aqui. Aqui, ó, tá? Ó, eu já tinha multiplicado por 100 aqui, então aqui eu não preciso, porque ele já vai me dar. Então, aqui, agora tá certo, ó. Então, 5 mais 12,5, 17,5. Então, agora é só eu puxar para baixo aqui, ó. Ó. Então, deu 100% que eu tenho que ter aqui da frequência relativa. Então, isso aqui é 5 mais 12,5, 17,5 mais 30, 47,5 mais 37,5, 85 mais 15, né? Então, fechou aqui, ó, tá? Então, vejam, ó, para a gente fazer os cálculos, é bem simples de eu colocar aqui, tá? Aí, o que que eu preciso, ó, tá? Eu posso, se eu quiser agora aqui, ó, eu posso pôr a média, né? Que é o meu próximo cálculo. Quem que vai ser a média? Vamos colocar aqui. Vai ser igual, né? Só que para mim fazer a média, quem é que eu precisava? Eu preciso do somatório do xi, né? Ó, eu preciso do somatório desse vezes esse, dividido por isso, não é? Ó, para mim fazer a média de quantos celulares eles têm, eu tenho que fazer isso vezes isso, né? Dividido por isso. Então, o que que eu tenho que fazer aqui a média? Ó? Eu posso fazer, na verdade, antes de fazer a média, eu preciso fazer quem? O xi vezes o fi, né? Então, vamos apagar aqui, ó, e vamos fazer isso aqui. Se eu pegar, aqui como é um intervalo, na verdade, isso daqui é um intervalo, né? Eu tenho aqui, eu quero saber quantos celulares em médias eles têm, então eu tenho que multiplicar, ó, 2 famílias não tem nenhum, 5 famílias tem um, 12 famílias tem dois. Então, é isso que eu vou ter que fazer aqui, ó. Vou ter que fazer o xi vezes o fi, né? Olhem como fica fácil, ó. De eu fazer o xi vezes o fi. Então, vamos lá, tenho que inserir uma fórmula igual. Quem que eu tenho que multiplicar? Eu tenho que multiplicar isso vezes, que daí é o meu asterisco, isso, ó. Então, é esse vezes esse vezes esse vezes esse, ó. Daí eu vou dar um enter, ó. Então, dá zero, né? Porque 0 celulares vezes 2 dá zero. E aqui eu vou multiplicar aqui, ó. Né? Ó. E aqui eu vou ter quem? O somatório, tá? Então, eu vou pôr de novo, ó, igual a soma, ele já vai me dizer, ó, que é do F3 ao F7, ó. Ok. 98, né? Então, quanto que é a minha média? Ó, como é que eu tenho que fazer a média? A média eu sei que é o somatório do xi vezes o fi dividido pelo fi, né? Ou dividido pelo n, ou pelo somatório do fi, né? Lembram disso? Tá? Isso é a média que a gente tem que fazer, ó. Então, aqui eu posso achar a média, ó. Vai ser igual a quem? A isso, né? A somatório do xi vezes o fi dividido pelo somatório do fi, ó. Então, eu cliquei aqui, a barrinha de dividido, aqui, ó. Ó,
2,45. Então, essa é a média, ó, 2,45 celulares para cada uma das pessoas. Olhem aqui, ó, tá? Só para vocês verem aqui, ó, tá? Ó. Então, quem que era a minha média? Tava aqui, ó, 98 por 40, aproximadamente, 2,45 celulares, tá? Então, eu posso fazer tudo aí se eu quiser, ó, eu não preciso nem sofrer muito, tá? Quem que é a minha moda, tá? Eu já sei, ó. A moda é ter quantos celulares? Ó, a moda é o que mais se repete, né? Então, a moda, ó, tem 15 famílias que tem 3 celulares. Então, eu já sei que a minha moda é 3, tá? Como é que eu vou fazer agora a minha mediana? Tá? Ó, se eu quiser aumentar aqui porque não cabe, né? Ó, eu só clico em cima aqui e posso aumentar aqui, ó. Quem que é a minha mediana? Isso aqui eu posso eliminar, né? Ó, se eu quiser que esse 2,45, por exemplo, apareça aqui, ó, né? Só no meio, olha o que eu posso fazer, ó. Eu grifo isso aqui, tá? E mesclo, ó. Mesclar e centralizar, tá? E aí jogo ele para cima aqui, ó, nas linhazinhas, ó. Ó, a minha média ficou mais bonitinha lá, ó, 2,45, ó. Quanto é a minha moda? Então, a minha moda, eu vou fazer aqui de novo, ó. Mescla e centraliza, joga aqui, a moda ficou 3, tá? Vamos fazer a nossa mediana, então. Quem que é a nossa mediana? Eu preciso saber, aqui nos intervalos, né, para mim fazer no dado agrupado, é o somatório do FI, né, ó, é o somatório do FI dividido por quem? Por 2, né? Quando a gente tem dados agrupados, para a gente determinar a mediana, é isso, ó. É o somatório do FI dividido por 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual FI, somatório de FI, barra, porque eu estou dividindo por 2, tá? Então, enter, ó, 20. 20 é a minha mediana, né? Ou seja, a minha mediana é você ter 20, né? É isso, ó. Eu tenho que colocar aqui, de novo, vamos mesclar e centralizar e jogar aqui, tá? Ó, se vocês quiserem ir conferindo aqui, a gente só vai... Opa! Ah, é que tem a mediana aqui, né? Está na 20ª posição. Então, a 20ª posição é você ter... Tem que olhar lá, né? Desculpe aí, gente, tá? Então, é a 20ª posição que eu tenho, ó. Só que o 20 vai estar onde? Na minha frequência aqui, né? Ó, o 20 vai estar aqui nessa linha. Então, a mediana é ter 3 celulares, né? Aqui, então, ó. A formulazinha é para a gente definir em qual espaço está, né? Aí eu olho aqui na frequência acumulada, certo? O 20 está aqui, ó. Então, a nossa mediana é ter 3 celulares. Se vocês quiserem escrever aqui, ó, tá? Eu posso colocar aqui também, ó. Daí, ó, agora eu voltei para a célula, então, para mim escrever, eu não consigo escrever aqui quando eu clico, tá? Eu tenho que vir aqui ou clicar 2 vezes, tá? Então, 3 celulares, tá? Se eu quiser colocar aqui. Daí vai ficar muito, né? Eu volto aqui, vamos fazer assim, 3 celulares, tá? O que mais que eu tô pedindo lá? Média, mediana, moda, e agora, o que mais que eu tenho para fazer aqui? Média, mediana, moda, amplitude total, gente, tá? Então, vamos lá. Amplitude, tá? Se eu quiser escrever aqui embaixo também, vocês podem escrever. Então, eu só vou aumentar aqui, tá? Amplitude. Quem que é a minha amplitude? Ó, a amplitude é isso menos isso. Claro que aqui fica fácil, né, gente? 4 menos 0, 4. Ó, mas se eu quiser jogar na equação, tá? Quem que é a minha amplitude total? É o limite inferior, é o limite superior menos o limite inferior, né? Então, eu clico aqui, ó, esse menos esse, né? Ó, o limite superior menos o limite inferior, tá? Vai dar 4. Ó. Então, eu posso colocar aqui de novo, ó, mescla, centraliza e joga para cá, né? Então, a minha amplitude é 4, ó, tá? Já vamos ver aqui, ó, certo? Ó, amplitude total, 4 menos 0, 4 celulares, tá? Agora que vem o problema, né? Porque agora eu preciso achar a variância, o desvio padrão, tudo isso, tá?
antes de fazer isso, porque daí esses aqui agora fica mais difícil da gente colocar aqui, porque eu vou precisar ter mais algumas aqui, né? Só que para mim fazer a variância, o desvio padrão ali, ó, o que eu tinha lá? Deixa eu só pegar aqui a formulazinha, né? Para a gente fazer a variância, o que eu vou precisar? Do xi, do somatório do xi menos a média ao quadrado, né? E dividir pelo somatório do fi, tá? Então, eu posso fazer isso. Mas se eu quiser aqui, ó, por exemplo, eu tenho o xi vezes o fi, né? Que esse daqui, na verdade, ó, deixa eu até colocar aqui para a gente não confundir, ó. Isso aqui é o meu xi, né? Ó, esse é o meu xi, tá? Então, se eu quiser acrescentar mais uma coluna aqui, aonde eu quiser, por exemplo, ó, se eu quiser fazer, eu precisaria de quem? Do xi, do somatório do xi ao quadrado, né? Então, eu posso acrescentar aqui alguma linha se eu quiser, tá? Mas deixa eu mostrar para vocês como faz o gráfico primeiro. Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero introduzir um gráfico, tá? O gráfico para mostrar quem? Quantos celulares eu tenho em relação à frequência aqui, ó, né? As famílias, certo? Duas famílias tem 0, 5 tem 1 e assim sucessivamente, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu posso grifar isso aqui, seleciono isso aqui, ó, tá? E venho aqui, ó, inserir, tá? Gráficos, ó. Olhem aqui, ó. Eu tenho uma infinidade de gráficos que eu posso fazer aqui, tá? Eu posso fazer gráfico de linha, posso fazer gráfico de coluna, posso fazer gráfico de pizza, os gráficos que eu quiser aqui, ó, tá? Então, eu seleciono, por exemplo, aqui, claro que a gente tá fazendo tudo isso, né, gente? Mas se você tiver só os dados ali, por exemplo, você tem que fazer uma tabela e você precisa fazer gráfico, isso vai servir para vocês também lá no TCC, você precisa fazer um gráfico de alguma coisa. Então, você joga a tabela aqui no Excel, ó, seleciona, coloca aqui, né? Ó, você coloca aqui, e aí, ó, nesse FI até aqui, se eu quiser, ó, eu sei que o meu FI é o número de famílias, né? Mas eu posso escrever aqui, ó, para depois eles aparecerem lá, ó, tá? Eu vou pôr assim, ó, número de famílias, tá? E vou deixar esse FI aqui entre parênteses, só para a gente determinar, tá? E aí eu só vou clicar aqui para aumentar, para aparecer melhorzinho aqui, ó, tá? Então, eu posso aumentar isso e deixar aqui. Então, ó, se eu selecionar isso aqui, gente, ó, vamos lá. Então, vamos inserir um gráfico, ó. Sei lá, vamos fazer um gráfico de coluna aqui, ó. Ó, é só eu colocar aqui que ele já vai aparecer, tá? Ó, eu tenho o número de celulares e número de famílias, tá? E aí ele vai me dizer aqui, né? Ó, quantas eu tenho aqui, tá? Se eu quiser, por exemplo, só o número de celulares, ó, se eu colocar aqui, tá? Ó, se eu fizer aqui e fizer colocar um gráfico, ó, tá? Ele vai me dar só o número de famílias em relação ao número de celulares, ó. Então, o número de famílias aqui, ó, número de famílias aqui e o número de celulares aqui. Se eu quiser duas variáveis, ó, aqui, por exemplo, deixa eu só tirar daqui de novo, tá? Deixa eu só deletar isso aqui, eu seleciono e deleto, tá? Ó, se eu tiver duas variáveis, por exemplo, aqui, se eu coloquei esses dois aqui, ó, ele vai me dar em porcentagem, ó. Olhem aqui, ó, tá? Se eu colocar, é porque ele tá me entendendo que eu tô colocando aqui, ó, tá? Um celular, dois celular, três. Se eu clicar só isso aqui, ó, isso aqui, ele vai me dar só o número de celulares em relação às famílias, ó. Um celular, dois celular, três celular, quatro, cinco, né? Em relação aqui, ó. Vamos deixar esse aqui só para a gente entender, ó, tá? E aí, agora aqui eu posso editar o que eu quiser. Ó, eu vou puxar só para baixo aqui um pouquinho, tá? Olhem aqui, ó. Uma família, duas famílias têm zero. O que ele me deu aqui, ó? Duas famílias têm zero celulares, né? E aí daqui não tá certo, ó. O que eu tenho aqui, ó? Dois, esse eixo aqui é 2 para 4,5. Não, tem alguma coisa errada aqui. Vamos voltar. Aqui, ó. Vamos fazer as duas aqui.
aqui. Então, vamos inserir de novo um gráfico. Vamos fazer aqui, deixa eu ver. Histograma não vai dar. Duas famílias têm 0. Deixa eu fazer aqui, então, ó. Vamos ver se esse aqui vai dar. Na verdade, gente, eu faz um tempo também que não mexo mais, né? Agora também não. Vamos voltar aqui. Aqui. Ele tá me dando duas comparações aqui, ó. 5 para 6. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele me dê isso aqui no eixo X e isso aqui no eixo Y, por exemplo, né? Então, vamos ver aqui de novo. Inserir um gráfico. Vamos ver aqui se ele consegue me dar. Vamos fazer esse aqui. Só, deixa eu tentar arrumar ele aqui. Vamos puxar para cá. E vamos colocar aqui. Aqui teria que ser o número... agora sim, ó. Agora tá certo, ó. Esse aqui é o número de famílias, ó, né? E aqui, ó, 0 celulares, 1 celular, 2 celular, 3 celular, 4 celular, tá? Então, tem que selecionar aqui os dois, ó. E aí, você tem que colocar aqui. Então, aqui eu posso colocar, ó, no título do gráfico, né? Aqui. Então, número... vou fazer maiúsculo, né? Número de celulares por família, né? E aí eu posso editar aqui, ó, né? Eu posso ir editando aqui, ó, mais, ó. Se aparecer os eixos, ó, o título dos eixos, né? Ó, eu posso colocar aqui, ó, título dos eixos. Então, é só eu clicar aqui que ele vai aparecer, ó. Os rótulos, né? Se você quiser que apareça aqui exatamente o número em cima de cada um, tá? Uma tabela, se você quiser colocar a tabela aqui embaixo, mas como já a tabela tá lá em cima, é melhor não pôr. Os gráficos de erro, ó, as barras de erro que eu posso ter aqui, mas também não tem necessidade, né? Eu posso colocar as linhas, se eu quiser, ó, tá? Se eu quiser colocar a linha, ó, horizontal, vertical, e aqui, ó, secundárias, enfim, tá? Eu posso selecionar isso aqui. Posso colocar a legenda, tá? Se eu quiser aqui, que seria interessante, se eu tiver mais do que uma, né? Aqui, por exemplo, eu só tenho celulares. Então, eu posso deixar sem a legenda, porque eu já estou subentendendo lá de cima, né? Eu posso colocar aqui uma linha de tendência, ó, né? Que são aquelas tendências que a gente viu lá de assimetria, eu posso colocar aqui, que é em relação à média, tá? Se eu quiser aqui, ó. Se eu quiser pôr, ó, as linhas de tendência, ó, linear, exponencial, previsão linear, tá? Média, certo? E aí tem outras opções ali, ó. Vamos colocar aqui, então, ó, só para a gente colocar aqui, tá? Vamos editar aqui. Então, aqui é celulares, né, ó. Aqui embaixo é o número de celulares, tá? E aqui, ó, tá? Aqui vamos colocar aqui, vai ser as famílias, né? Famílias, tá? Opa, não tem que ter aceito. Ó, tô escrevendo aqui em cima, tá, gente? Porque ele tava virado, né? Então, famílias, certo? Ó, ele já ajeitou ali. Então, eu posso mudar a cor aqui, ó, tá? Se eu quiser, cor aqui, eu venho e posso fazer as variações, enfim, tá? Tem alguns filtros que eu posso colocar, ó, para um, para dois, se eu quiser
deixar uns mais clarinhos e uns colocar aqui para diferenciar, enfim, tá? Eu posso fazer tudo isso aqui, ó, ok? Então, vejam que se vocês vão ver que quando vocês começarem a usar, quando a gente usa o Excel assim, ó, depois fica bem mais fácil, a gente vai se familiarizando com as funções que ele tem e facilita muito a vida da gente, tá? Para fazer gráficos, enfim, tá? A gente pode fazer isso, certo? A minha intenção era que se a gente tivesse aulas presenciais, né, eu ia fazer com vocês lá no laboratório, né? Mas vamos por aqui tentar fazer isso, certo? Então dá para a gente ir mexendo aqui, ó. Tá? Então eu já coloquei lá amplitude total, a média, mediana, a moda, né? Calculei aqui, ó, fiz o gráfico. Agora o que mais que eu posso achar? Posso achar o desvio padrão, né? Eu posso achar o desvio padrão. Ah, tem algumas outras coisas também, gente, ó, que ele faz para vocês, se vocês quiserem também, né? Aqui, ó, se vocês quiserem, ele faz para vocês. Deixa eu ver se vai dar certinho aqui, ó. Se a gente quiser inserir a média, tá? Vamos pegar a nossa média, estava aonde? Aqui, né? Essa aqui era a nossa média, certo? Ó, para a gente fazer a média em relação a isso aqui, né? Vamos ver se ele vai dar aqui, ó. Se eu colocar aqui fórmulas, né? Ó, aqui eu tenho autossoma, tenho, né? Então, aqui, ó, a média. Opa, escondi aqui com o gráfico. Ai, volta. Deixa eu quero puxar esse gráfico mais para cá aqui. Deixa eu só trazer ele mais aqui, ó. Só para a gente colocar aqui a nossa média, então, ó. Se eu colocar aqui, vou grifar de novo aqui, né? Porque eu quero a média disso aqui, ó. Vamos ver se ele vai fechar aqui com a média. 19,6, é porque eu fiz o XI vezes o FI, daí ele não tá puxando aqui, tá? Mas se você tiver uma só, por exemplo, digamos lá, a média, por exemplo, daqueles dados que não são agrupados, ele faz aqui pra gente também, tá? Então, vamos lá, ó. O nosso desvio padrão, então, posso pôr aqui do ladinho, né? Então, quem que é o nosso desvio padrão para esse caso aqui? Para esse caso, vai ser quando a gente tem o desvio padrão para isso daí, quer dizer, eu preciso saber a variância primeiro, né? Então, vamos pôr primeiro, opa, deixa eu tirar aqui, variância, né? Que é o meu S ao quadrado. Tá? Cadê aqui a minha teclinha? S ao quadrado, tá? Então, vai ser igual a quem? Quem que é a minha variância aqui? É o somatório do xi menos a média ao quadrado, dividido pelo somatório do fi, né? Então, o que que eu tenho que fazer aqui, ó? Isso daqui vai ser igual ao somatório do xi, né? Que, na verdade, eu tenho que usar isso aqui, né? Então, é isso aqui, é o xi, o nosso xi, que é isso aqui, menos a média, né? Que já tem aqui, ó, tá? Ao quadrado, né? Dividido pelo somatório do FI. Então, é isso aqui. É isso, gente? Deixa eu olhar lá para nossa variância. É xi menos barra ao quadrado dividido por ele, né? Tá certo. Então, eu tenho que achar aqui o 4, né? Vamos pôr aqui, então, igual a 4, tá aqui embaixo, menos a média, que é isso aqui, né? Daí eu tenho que pôr isso aqui ao quadrado. Então, vamos, abre parênteses aqui, fecha aqui e faz ao quadrado, tá? Então, aqui eu vou fazer ao quadrado. Aliás, para mim colocar isso daqui tem que ser isso aqui. Para fazer o quadrado é o circunflexo na 2, porque senão ele não considera ao quadrado, tá? É que nem fazer na calculadora, certo? Dividido pelo somatório do FI,
né? Então, peraí, vamos abrir mais um parênteses aqui. É como se vocês digitassem lá na calculadora de vocês, tá? É a mesma forma aqui no Excel, é a mesma coisa de fazer lá. Somatório do FI. Então, o nosso somatório do FI é isso aqui, né? Então, igual, ó. Essa minha variância deu 0,06. Vamos só confirmá-la. Variância 43,9 dividido por 39. Vamos ver onde é que a gente errou aqui na formulazinha, tá? Vamos ver aqui. 43,9. Quanto que estava lá? Vamos voltar aqui. 43,9 por 39. Somatório. O somatório do FI é 40, né? Não é 40, é 39. Somatório do FI é 40. Ah, tá errado lá, eu acho, né? Ó. Alguém Professora, mas não é descobriu. o somatório do FIXI, daí menos, é dividido por N, daí menos do FX e FIX ao quadrado lá? Ah, é. Se eu quiser, posso fazer, né? O XI. Deixa eu ver o que eu tô olhando aqui. Ah, é que eu tenho que dividir por N, né? Porque eu tenho intervalos agrupados, né? É o somatório de FI, XI ao quadrado dividido por N, menos o somatório do F maiúsculo, né? Do FI, XI elevado ao quadrado, né? Isso, É isso sim. aí. Isso aí. Tá. Então, nós precisamos fazer um FI, XI ao quadrado, né? Então, nós podemos acrescentar aqui, ó. Vamos acrescentar uma coluna aqui, ó. Então, para acrescentar a coluna, ó, coloco aqui. Então, vamos lá. Inserir. Deixa eu voltar aqui para mim achar onde é que tá aqui. Aqui, ó. Tá? Aqui, o meu é aqui na página inicial, ó. Inserir, tá? Então, eu vou colocar coluna, ó. Então, eu posso colocar duas colunas aqui, porque eu vou precisar depois do somatório do xi ao quadrado. Ah, mas daí aquilo ali é mais fácil fazer o quadrado, né? Então, agora eu vou fazer isso aqui, FI vezes xi ao quadrado, né? Então, é FI vezes xi, e esse xi que é ao quadrado. Opa, cadê aqui a minha teclinha aqui, né? É isso aqui que eu tenho que fazer, e daí encontrar o somatório disso, né? Então, quem que eu tenho que fazer aqui, ó? Igual, daí eu vou abrir um parênteses só para ficar melhorzinho aqui, ó. Então, é o meu FI, que é isso aqui, vezes o XI, que é isso aqui, e esse XI é ao quadrado, né? Então, eu vou colocar aqui um acento circunflexo, deixa eu abrir mais um pouco aqui. Aqui. Deixa eu só ver se eu consigo colocar aqui de novo. Deixa eu apagar para mim abrir um pouco mais para ficar aqui a formulazinha. Aqui. Então, vai ser igual o FI, daí vezes, eu nem vou abrir parênteses, isso aqui elevado ao quadrado, né? Então, aqui na 2, ó, acento circunflexo na 2, tá? Então, primeiro eu tenho que fazer isso aqui, então, eu vou pôr um parênteses aqui, ó, só para identificar que esse aqui ele vai fazer primeiro, tá? Igual, ó. Então, claro que vai dar zero, né? Porque zero ao quadrado dá zero. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos ver se deu certo aqui. 5 vezes 1 ao quadrado dá 5, né? Aqui vai ficar 12. Deixa eu ver se eu coloquei 12, né? 12 vezes 4, 15 vezes 9. Isso, agora tá certo. E agora aqui eu vou fazer o somatório, ó. Então, igual a soma disso aqui, né? Soma. Por que ele não me deu mais a soma? De vez em quando, né? Tá. Igual. Vou pôr aqui, vou digitar. Soma. Opa. Soma. Ah, ele não quer me dar.
Então, ó, eu digito soma disso aqui, 2 pontinhos, isso aqui, tá? Ó, daí ele já me dá aqui, ó, tá? Se vocês não conseguem fazer aqui, ó, tá? Às vezes ele dá uns pane ali, aí você pode digitar, ó, soma, daí ele vai te dar, abre parênteses, tu clica aqui, ó, 2 pontinhos até onde ele quer, tá? Ó. Então, isso deu 284, tá? Essa é a soma. Tá? Agora fica fácil, né? Porque agora eu só tenho que fazer lá, vai ser o somatório de xi, de f e xi ao quadrado dividido por n. Então, vamos voltar aqui, ó. Claro, gente, que às vezes dá mais trabalho aqui, né, do que a gente fazer manual, certo? Mas se você precisar de mais, por exemplo, de mais coisas para fazer, você vai, tipo, várias tabelas, depois você só copia e cola ali, tá? Então, vai ser igual a soma do somatório do f e xi ao quadrado, dividido por n, n é o somatório do fi, né, que é o nosso 40, menos, agora eu só vou abrir um parênteses aqui, porque é o somatório de f e xi, que é esse aqui, né, nós já temos aqui, ó, tá? Vou abrir um parênteses, dividido por n, né, que é esse aqui, fecha o parênteses, acento circunflexo ao quadrado, né, porque isso daí tem que ser ao quadrado, certo? É isso, né, a nossa variância, ó. 1,09. Era isso que tinha dado lá? 1,13. Será que tem alguma coisinha errada aí? É porque está dividido por 39 lá na folha de resposta. É, né? Porque tem que ser por 40, não por 39, né? Uhum. Tá? Então, isso. Então, ó, 109. Daí, o que que nós podemos... Agora, o que que a gente tem que achar aqui, ó, né? Se a gente colocar os valores certinhos aí, ó, a gente já vai encontrando. Agora, o que que a gente pode achar? O desvio padrão, né? É a próxima... Ó, desvio padrão, tá? É o nosso próximo caso aqui. Quem que é o nosso desvio padrão? É a raiz quadrada dessa variância, né? Então, eu posso colocar aqui, ó. Oi? Alguém falou? Não? Ó, o desvio padrão é igual a quem? A raiz quadrada disso daí, né? Vamos ver aqui se eu tenho. Inserir igual e agora. Fórmula, tá? Deixa eu ver se eu me lembro aqui, porque eu não fiz já faz um tempo. Inserir uma função. Ah, ó. Aqui tem até o desvio padrão, né? Mas a gente não vai usar ele, porque tem que saber usar lá no negócio, tá? Deixa eu ver aqui. Esse dá pra fazer elevado a um meio, professor? Dá para fazer também. É verdade, fica mais fácil, né? Obrigada aí. É que deve ter a raiz, deve ter uma função de raiz aqui, mas aqui, ó, né? Matemática, ó. Aqui, ó. Rounds, né? Deixa eu ver. Eleva ao quadrado, aqui, ó. Tem todas as funções aqui também, tá? Mas vamos fazer aqui, ó. Isso daqui, fecha parênteses, na 1/2. Opa, faltou elevado aqui. Não. Ok. Aqui faltou só. Aqui. 0,54, né? Ó, esse é o nosso desvio padrão aí, então, 1,06, não. Raiz de 1,09, tem que dar, ó, raiz de 1,09, 1,04. Então, não deu certo aqui, elevado na 1/2. Deixa eu só fazer, então, aqui. Vamos ver se nós achamos aqui. O prof, Oi, para fala. fazer raiz, escreve raiz. Raiz, peraí. Daí você coloca eu coloquei raiz e deu certo. Daí eu Deu selecionei. certo? Sim. Igual aqui, vamos ver.
É que o do professor tá em inglês, né? Tá em inglês, aham, e eu, né, tô craque no meu inglês. Não. Como é que é square, eu acho, né? Não. O que que é raiz em inglês, gente? Me ajudem. Root. Será que é root? Deixa eu ver aqui. Converte o número em uma expressão de texto. Não. Tanana. Vamos ver aqui se tem. Ninguém achou aí, não, gente? Coloquem ali num tradutor para mim. Raiz quadrada. Square alguma coisa. Square root. Tenta achar SQRT, professor. Essa aqui deve ser. Ah! Aí, ó. Ali. Aí, ó. Ok. Ah, que bonito. Ok, gente? Ó, então, dá pra gente ir fazendo aqui. Se vocês quiserem, tá? Se vocês quiserem ir mexendo nesse negócio, vocês podem ir fazendo tudo aqui, tá? E aí depois vocês só me mandem o arquivo lá, podem colocar o arquivo no, lá no Moodle, né? Vocês salvam e mandam o arquivo assim dessa forma também, tá? Vocês podem ir fazendo. A única coisa é que na próxima tabela, como vocês vão ter aqui o intervalo, né? Vocês vão ter que achar o ponto médio desse intervalo, e aí vocês vão ter que definir depois meio que manual aquele limite inferior e limite superior para poder achar, por exemplo, a mediana, a moda, né? E aí vocês vão encontrando aqui. Aí agora o que vocês têm que achar? Ainda aqui, além da variância, o desvio padrão que nós já encontramos aqui, deixa eu ver quem que tem que achar, o coeficiente de variação e a assimetria, né? E aqui o coeficiente de assimetria e a curtose, que daí são aquelas últimas formulazinhas que eu passei ali para vocês, acho que até anotei aqui, né? Ó, é só pegar o desvio padrão pela média, né? O coeficiente de variação, a assimetria a média menos a moda, né? E aí como é que vocês vão classificar ali a assimetria, né? Se ela é positiva ou negativa, menor que zero é simetria negativa, maior que zero é positiva, né? E o coeficiente é 3 vezes a média menos a moda, menos a mediana, né? Dividido pelo desvio padrão. Porque daí agora aqui fica fácil, ó, tá? Vocês têm aqui, daí é só ir colocando aqui que vai ficando mais tranquilo aí para vocês fazerem, tá? Deixa eu interromper aqui. Ô, professor,